Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você está assistindo a gente. O que importa? Que toda hora é hora de fazer negócio. E nada melhor do que fazer negócio no ponto de negócios. E hoje eu tô aqui com a Vivian. Ô Vivian, tudo bom? Tudo bem, e você? Está gostando desse frio? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem como curitibano não gostar desse frio? Enfim, eu particularmente não gosto, mas estou adaptada. Nascida aqui, então não tem como não gostar. Já tá aqui a vida toda aqui. Vida toda aqui. Vida toda aqui. Vida toda aqui. Passando frio, curtindo frio. Curtindo frio. Curtindo nem tanto, mas no frio. Mas sem presente. Sem presente no frio e o frio sem presente pra ti. Isso mesmo. Ô, Will, vou começar te agradecendo. Obrigado. Imagina. Essa é a nossa temporada Curitiba do Ponto de Negócios. Fico muito feliz de estar aqui com você. Fico muito feliz ao grupo por abrir as portas. A gente está com o João nos controles. Eu que agradeço essa oportunidade aí de poder contar e conversar um pouquinho. Fiquei bem feliz pelo convite, agradeço esse convite. E vamos lá, vamos conversar. Vamos lá, então. Ô, Vivian, vamos... E aí? E aí? Você tá no Grupo RIC, já faz um tempo, pelo que eu ouvi falar. Tem 1 ano e, para ser bem exato, 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. E tu sempre trabalhou em TV, rádio, sempre foi de veículo ou não? De veículo eu tenho 10 anos. 10 anos. 11 anos, para ser mais exato. 11 anos de veículo. Mas eu venho de outro grupo, tem 10 anos que eu trabalhei em outro grupo, e aí tinha 5 anos que o Grupo RIC me convidava para vir para cá. E eu sempre naquela, não é o momento, não é a hora, até que de repente já não tinha mais espaço, vamos dizer assim mesmo, onde eu estava, e eu vi uma oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre TV e rádio, porque até então eu tocava digital e revista impressa. E aí, de repente, veio a oportunidade, e a proposta do Grupo RIC, que sempre era, inicialmente, vem para tocar as revistas. E eu falava, trocar revista por revista, impresso por impresso, não fazia muito sentido naquele momento. Quando eu recebi a proposta para vir, para daí ter uma experiência, tanto no universo de rádio quanto de TV, aí eu vi valor. Que aí eu pensei, opa, então agora agrega. Então agora é diferente do que eu tenho, né? Ô, Vivi, mas então você está no Grupo RIC há 1 ano, vende impresso, vende de veículos já há 10 anos, mas você começou onde? Você começou com impresso? Eu venho do impresso, eu venho de Gazeta do Povo. A minha contratação lá foi em 2013, 2014, agora não lembro bem exato. E eu fiquei entrei só para venda do impresso. Então eles estavam criando uma plataforma de revistas, que era o núcleo de Viver Bem, e que era uma revista voltada para saúde e bem-estar. E eu venho da área de saúde. Não tinha nada a ver com publicidade, nunca tinha trabalhado com publicidade, nunca tinha vendido um anúncio, nunca nada. Como foi isso? Qual parte? De onde da saúde você veio? Eu venho da indústria. Trabalhei na Unimed Curitiba, trabalhei 10 anos na Unimed Curitiba. Depois eu saí da Unimed Curitiba, eu fui trabalhar na indústria farmacêutica. E um dia eu estava voltando, uma chuva que Deus mandava, meu Deus, 7 horas da noite, estava vindo de um consultório médico lá da Fazenda Rio Grande, que eu tinha ido visitar um profissional lá. E eu estava voltando de lá e tocou meu celular. E aí era uma moça de um RH e eu não sabia o que era. E na hora ela falou assim pra mim, você conhece o GRPcom? Ela falou. E eu entendi Groupon na época. Lembra que tinha que vendia cupom, desconto? E eu pensei, meu Deus, 7 horas da noite, uma chuva, e essa pessoa vai tentar me vender ainda um cupom de desconto, né? Eu em plena BR. E eu falei, eu já ouvi falar. E ela falou, não, daí ela explicou, nós estamos um veículo de comunicação, tal, não sei o que, você não tem interesse em participar de um processo seletivo? Na época, naquele mesmo ano, minha filha tinha passado em jornalismo. Eu tenho uma filha formada em jornalismo. E na Federal, e eu pensei assim, como que de repente eu conseguiria ajudar a minha filha a entrar no meio jornalístico? Foi o pensamento. Então, o que me trouxe para a comunicação foi o coração materno. E eu pensei, eu estando dentro do GRPcom, no caso na Gazeta do Povo, que era só a parte de jornal puro mesmo, eu consigo abrir uma oportunidade para minha filha, que todo sonho do jornalista naquela época era então trabalhar em Gazeta. E foi por esse motivo que eu fui. Eu pensei, de repente, eu consigo abrir uma oportunidade para ela. Passaram-se anos, eu fiz todo um processo seletivo, entrei na parte do impresso e acompanhei toda a transformação da virada do impresso para o digital. Então, teve depois a virada, descontinuaram um produto impresso e migrou, a Gazeta passou a 100% digital.
E só para fechar essa conversa da minha filha, aconteceu que ela, dentro do olhar dela, ela falou, eu não quero, se você quiser entrar, vai ser por você, porque o dia que eu entrar em algum jornal, em algum veículo, vai ser por mim mesmo, eu não preciso da sua ajuda. Eu falei, que desaforada, estou fazendo toda uma mudança de carreira e você está me dizendo que você não precisa da minha ajuda? Pois bem, ela usou o sobrenome do pai dela, escondido, participou de um processo seletivo sem que eu soubesse, quem indicou foi o orientador dela, que era lá da universidade. E ela acabou entrando, virou trainee do Bessa, que hoje é nosso parceiro aqui também da casa, do Grupo RIC, o Reinaldo Bessa está aqui conosco. E ela foi trainee do Bessa em Gazeta do Povo, mas pelas forças dela acabou entrando. Enfim, eu quis ajudar, mas ela já tinha um caminho traçado. Ela mesma correu sozinha. E nesse período todo que eu fiquei nesse veículo, acompanhava já o Grupo RIC, sabia das inovações, transformações e todas as coisas e potencial do grupo. E era sempre aquele olhar de curiosidade. E eu tenho um colega, né? Tem um amigo que saiu da Gazeta e tinha vindo para cá, que é o Marcos Iabe. E o Iabe, quando ele veio para cá, ele começou, vem para cá, vem para o Grupo RIC, vem fazer parte e tudo. Me apresentou para o Marcelo Requena, que hoje é meu diretor, e ali a gente começou uma conversação. E vem para tocar revista, e eu falava, não faz sentido sair de revista, e aí que é o inicial que eu falei para você, para tocar revista. Você queria ampliar. Queria ampliar. Você queria passear por outras mídias, né? Queria estar com outras mídias, então outras relações de trabalho, de relacionamento com a... Movimento mesmo, entender um movimento do próprio mercado. Quando eu já tinha visto que o próprio impresso já tinha acabado de Gazeta do Povo e estava só no digital, em algum momento aquele impresso também a gente ia ter que se reinventar. Haveria algum movimento, né? Haveria algum movimento. Você preferiu fazer esse movimento indo para um grupo que trabalha com muitos canais, exato, né? Amplos canais. Que tem essa entrega cross, né? Multiplataforma. E aí, então, foi que há 1 ano e meio atrás, 1 ano e 8 meses atrás, para ser mais preciso, eu acabei aceitando o convite, vim para cá. E cá estou hoje tocando. Cá estamos e agora, olha só. E você comanda uma galera de quantos aí dentro você tem? Puxa vida. Você tem uma equipe grande, né? A gente tá agora... eu toco a Praça de Curitiba. Meu Deus, é bastante coisa. É bastante coisa. É que, na verdade, acho que mais do que número de pessoas são as possibilidades que a gente tem dentro do grupo, né? Eu nem falo só de equipe como pessoas, mas cada executivo, ele tem muita opção de levar para o mercado. Então, a gente, por ser um veículo cross-mídia, multiplataforma, então a gente consegue fazer uma solução completa para o cliente. Sento para conversar com o cliente e ele fala, Vivi, eu estava pensando em fazer uma estratégia que eu queria conversar com o público A, mas eu queria conversar com o público C também. E aí, dentro disso, você consegue desenhar exatamente todo o ciclo de um plano de mídia para esse cliente completo, né? Então, você consegue colocar ali desde a parte de TV, ele vai passear por rádio, ele vai passear dentro do impresso e vai finalizar, de repente, com um evento, pensando no macro. E com isso eu tenho uma entrega, uma solução cross-mídia para ele. Então, mais do que o número de pessoas, é o número de projetos. O que mais me assusta é o número de potencial, é muito rico de oportunidades que a gente tem aqui dentro do grupo. E você falou uma coisa que para mim é muito interessante. Fazer um plano de mídia. Já começa por aí. Porque tem cliente que não tem. Tem empresa que não tem. Tem empresa que... Bastante. Nossa, bastante. Você senta e muita. Ele começa a falar. E recentemente eu tive uma reunião, essa semana ainda, eu tive uma reunião que ela só falou para mim qual era o objetivo. E ali a cabeça da gente já começa a pensar... Nossa, eu tenho muita reunião assim. Eu tenho muita reunião, você não imagina. Eu quero conversar com cliente, eu gostaria de conversar com esse nicho de mercado. Nossa, dali a minha cabeça, enquanto ela foi falando, já foi desdobrando. Parece que para nós, que é a nossa vivência, então é muito fácil, vamos dizer assim, né? Para quem é a mesma coisa, se você entrar numa confeitaria e olhar a linha de produção do pão, eu vou falar, meu Deus. Assim, mas que isso? Por onde começa, né? Então, é fácil descorrer tudo aquilo ali e colocar de uma forma que faça sentido para o cliente. Então, conforme eu fui falando, já fui falando, se nós começássemos aqui, de repente a gente pensasse nisso, que pudéssemos fazer... Nossa, ela ficou encantada, ela falou, coloca isso para mim numa apresentação, mas eu já quero de antemão, já reserva isso faz sentido, e a gente já, eu vou fechar isso, e a gente já sai com um contrato fechado, às vezes uma conversa de briefing. Então, isso é muito bacana, porque você já consegue ali, você já consegue atender a expectativa que aquela pessoa tem e já pensar do que aquilo vai ser bom, se aquilo vai reverberar de forma positiva para o cliente, então é muito bacana. Entre várias possibilidades, você consegue encaixar no dia a dia do cliente que vai fazer sentido para fazer negócio. Exatamente. É muito legal, porque tem muito cliente que chega e fala assim, preciso vender.
Nossa, sim. Você deve ouvir isso tanto quanto eu. A pessoa chega lá, senta pra mim e fala Quase que eu respondo pra ele, eu também. Fala, não, vim aqui por isso. Estamos tendo essa conversa por isso. Aliás, foi por isso que eu para isso que eu estou aqui. Mas normalmente o pessoal senta lá na agência, senta comigo e fala assim, preciso vender. Quanto de dinheiro tem que colocar no Meta, por exemplo, para vender? Aí eu falo, não é assim. Eu chego pro cara e falo assim, olha, não é assim. Não é uma questão de... Muitas vezes não é nem uma questão de tráfego pago. Sim. Né? Então, tem muitos clientes que procuram a agência por tráfego pago. A agência nasceu em torno de tráfego pago. Mas muitas vezes é conduzir ele por mídias que vão ter um relacionamento muito melhor com o mercado onde ele está inserido. Nossa, sim. Mas sabe o que eu acho mais... o maior desafio, assim, o mais desafiador, é você conseguir, em uma conversa, extrair e colocar a pessoa dentro de uma... alinhar a expectativa. Sim. É muito difícil quando você senta com um cliente e ele tem uma expectativa lá em cima e ele só está focado no que ele quer e não no que você de fato vai conseguir propor para ele, que de repente seja mais estratégico, até num olhar de entrega mesmo, de resultado para ele, e conseguir fazer com que ele entenda que aquilo ali de fato vai reverberar de uma forma positiva dentro de uma construção. Às vezes a pessoa, como a gente conversou, ela não tem noção, ela não sabe ainda por onde ela começa, o que ela começa, mas ela já quer o resultado, ela quer vender. Ela quer vender. Mas ela não tem ainda claro por onde que ela começa. Então esse que é o melhor, o mais gostoso, né? De toda estruturar essa isso, né? Poder mostrar uma solução, poder acompanhar aquilo ali, poder fazer algo concreto. Que aí, de fato, ele vai se tornar teu cliente, né? Porque ele vai voltar uma segunda, ele vai voltar uma terceira, ele vai continuar na casa por muito tempo. Nesse cliente mesmo que eu fui, essa semana que a gente estava conversando, ela falou com todas as letras. Só te recebi porque era você. Eu só fiz questão de te atender porque era você. Porque eu tenho mágoa disso, daquilo, de outras pessoas, de outros veículos, de outra situação. E eu não estava mais disposta a fazer nenhum tipo de investimento com veículo. Então, olha que bacana você poder ter uma credibilidade do teu nome associado, né? E a responsa também de saber, puxa, eu não posso posso pisar na bola aqui porque... Porque as portas estão abertas de um cliente com muito potencial por conta de que, de repente, você vê que teve alguma situação lá atrás que não ficou bem corrigida, não bem alinhada, e nem entramos em detalhes, porque não era o caso, mas uma situação que você consegue montar um plano ali e apresentar uma solução satisfatória para o cliente. Mas eu acho que isso é muito legal, porque assim, muitas vezes a pessoa está procurando um elemento que vai disparar tudo para ela. Exato. E não é isso. Nunca é isso. Nunca é isso. Não tem a varinha de condão, Não tem a varinha que você chega e fala assim, ó, pronto, ó, tem 1 milhão no seu caixa agora, resolvi. Não é essa a questão. Acho que é muita questão realmente de você elaborar um planejamento. Sim. E conseguir, e para mim isso também é muito, acho que é um dos grandes desafios para mim enquanto agência, conseguir olhar para o cliente e falar assim, a gente tem que seguir um plano, tem que ter estrutura, tem que ter etapas, você tem que passar por isso, por isso e por isso. E para cada fase que a gente passar vai ter uma mídia adequada ou um conjunto de mídias adequadas para que você consiga fazer a promoção do teu produto. E nem sempre o retorno vai vir naquela hora. E é uma coisa que eu sempre bato muito na tecla. O que é o retorno? O que é o retorno para o cliente? Às vezes você senta com o cliente e ele fala, eu não tive retorno. Mas o que é o retorno? O retorno, de fato, é uma venda efetiva? É um cliente que entrou na sua loja? Porque o retorno, às vezes, o retorno, os meus amigos me viram em tal veículo. Esse é um retorno. Esse é um retorno. Eu ouvi em tal lugar. Outro retorno. Eu cheguei aqui com um impresso na mão. Esse é outro retorno. Eu fechei, de fato, um negócio via outro retorno. Então, assim, o que é o retorno? O retorno, de fato, é a conversão, o retorno, de fato, é o posicionamento da marca, o retorno, de repente, pode ser a própria visibilidade da marca. Então, tem várias situações que você tem que estar muito alinhado. Qual é a tua expectativa? Qual é o teu retorno? O que você espera? O que você entende? Eu vou ter retorno, Vívio? O que você espera? Que retorno é esse que você está esperando? E aí, explicar, deixar isso muito claro. Quando você tem um alinhamento de expectativa, você tem meio caminho já caminhando. Já caminhado, né? E muito trauma poupado, né? Muito trauma poupado. Porque eu acho que é muito honesto quando alguém chega e fala assim, olha, essa tua expectativa, talvez ela não seja atendida ou ela é irreal. Exato. Ela é irreal. Exato. Vou te trazer para uma realidade, a partir dessa realidade a gente vai te prometer trabalhar em cima dela. Exatamente. E dependendo da estratégia que você vai usar, colocar, se você está esperando que de repente sua loja, seu consultório, sua clínica, seja qual for o segmento do cliente, você está esperando que vai bombar de gente aqui na recepção? Não, porque essa estratégia não é para esse fim. Deixar isso muito claro. Deixar isso muito claro. A gente está trabalhando a sua marca, a gente está trabalhando uma construção. Você não começa uma casa pelo telhado.
Você começa pela base. Então, às vezes, o cara não tem nada, não começou nada, nunca fez nada, ele já está esperando, não, vou fazer um anúncio aqui, porque isso aqui vai reverberar de forma positiva lá na frente, e quando eu ver esse lá na frente dele, ele já está esperando que seja amanhã. Então, tem também o tempo de maturação, tem as coisas para acontecer. Então, um ciclo, né? E uma coisa que o pessoal esquece muito é que vender processo, né? Nossa, a venda é um namoro longo, né? A venda é um namoro longo. Às vezes fica na paquera, às vezes da paquera evolui pro namoro, até sair pro casamento. A gente só espera que não ocorra o divórcio. Exatamente, né? Espera que seja para toda a vida. Mas é muito isso, tipo, muitas vezes você vai receber um cliente, eu recebo muitos clientes que falam assim, olha, muita gente me ligou, muita gente me viu, mas não compraram. Normalmente o que eu digo é assim, essas pessoas vão comprar. Isso. E só vão comprar no futuro porque te viram agora. Exato. Né? Você sabe que tem uma coisa que eu sempre falo, né? E esses dias um outro cliente comentou comigo, ele falou, Vivi, eu fiz uma reunião de pauta de alinhamento de estratégia interna e eu lembrei daquela coisa que você sempre me falou na reunião sobre o outdoor. Quando o cliente começou, mas quantas vezes eu vou aparecer? Quem vai me ver? Como que vai ser isso? Eu falei, eu não me vejo hoje, eu não consigo me enxergar, não vejo as publicações que eu estou tendo. Quando você contrata uma mídia externa, por exemplo, exterior, né? Um outdoor, alguma coisa assim, você vai colocar esse outdoor, você prefere colocar ele dentro do seu quintal, de frente para a sua janela, que quando você abrir a janela, você vai se ver todos os dias, ou você prefere colocar ele numa BR, onde vai ter um fluxo maior de pessoas? Exato. Então, a publicidade não necessariamente é para você, porque você já conhece o seu negócio. Você precisa que o outro conheça. Então, você tem que usar de lugares estratégicos. Então, eu não estou me vendo, mas alguém está te vendo. Alguém está te vendo. Eu não me ouvi, mas alguém está te escutando. Então, assim, isso é bem importante também a pessoa entender. Mas sabe que isso tem muito no digital, sabe, também? Sim. Muito. Nossa, eu não vi meu post. Eu não vi meu post, eu não me vi no YouTube. Aí tem relatório de comprovação de veiculação, o negócio todo no digital. Você chega e fala, não, você está sendo visto por essa faixa etária, você está sendo visto por esse tipo de demografia. Mas eu não me vejo no site. Mas eu não me vejo. E é legal porque, assim, você não se compra, né? Exato. Tipo, eu não posso me autocontratar. Mas até porque você já é. É, né? Eu já me contratei há muito tempo. Se você não se autoacreditar também. Exato. Então, assim, mas é bem isso, né? Isso desconstruir na cabeça de muitas pessoas que a visão ela tem que ser para o cliente. Exato. A visibilidade é para o teu cliente. Exato. Ela não é para ti, né? E publicidade é menos vaidosa do que a gente acha que é. Bem menos vaidosa. E eu fico pensando assim, quando você entende isso, e você consegue encontrar em um grupo, em um veículo, por exemplo aqui, né, falando de Grupo RIC, toda a estrutura e possibilidade para montar isso, para te dar um resultado satisfatório, aí as coisas fluem, tem fluidez. Porque o difícil é quando você encontra o cliente e você não tem o produto adequado para colocar para ele. Aí não acontece o casamento, o divórcio, nem acontece a lua de mel, enfim, as coisas nem acontecem porque você não conseguiu nem atender aquela expectativa, já queimou a largada. Aí quando você consegue construir esse plano e brincar, eu digo assim que dentro do grupo a gente consegue brincar com as entregas, porque aí essa brincadeira é assim, vamos fazer aqui, vamos colocar na TV, vamos colocar na rádio, vamos colocar aqui dentro do dígito, você vai ter uma abrangência, vai conseguir conversar com X pessoas, a gente vai conseguir segmentar dentro do digital. Você começa a olhar, a pessoa começa a entender aquilo ali e ver que dentro do próprio grupo você tem, num único lugar você vai ter várias soluções, que aí é a entrega cross-media que a gente faz hoje com excelência, né? E é isso aí que eu acho que chama muita atenção. Eu fui num evento, já faz um tempo isso, mas eu fui num evento que se lançaram uns produtos do digital da RIC. E eu conheci o Marcos lá, inclusive. Foi onde eu conheci o Marcos. Aí a gente conversando e o jogo... A questão é que o jogo não é mais rádio e TV, né? A gente tá falando de muita coisa. Muita coisa. A gente tá falando de muita coisa. A gente tá falando de mídia. E mídia pode existir em N canais. Muitos. E hoje... Não digo nem hoje. Eu entendo que desde a época... Ali a pandemia deu uma mexida, né? Já é um assunto passado, vamos dizer assim, né? Sim. A pandemia, mas ela reflete até hoje. Na época de pandemia, as pessoas enclausuradas, então todo mundo virou blogueiro, todo mundo virou Sim. jornalista, todo mundo virou digital influencer, enfim, todo mundo se virou como pôde. E isso se estendeu. Então, às vezes, até aquele cara que nem que era teu concorrente, mas que era da esquina, que não fazia nada... Começou a fazer. E aí, com técnica ou sem técnica, esse cara entrou para dentro do meio digital. Ele entrou na internet. E aí ele começou a fazer publicidade, ele começou a fazer uma campanha, ele começou a fazer uma oferta, ele começou a fazer alguma coisa. Então, de repente, uma pessoa que nunca te incomodou, a panificadora da esquina, nunca se preocupou com a tia que vendia o pão caseiro. Só que a tia que vendia o pão caseiro começou, de um jeito diferenciado, totalmente disruptivo, fazer um videozinho no TikTok.
E aí... Virou teu concorrente, porque começou a bater no teu público. Começou a levar e começou a pegar a fatia do teu público. E isso a gente se percebe muito hoje. É entender que você consegue fazer vários tipos de mídia, mas qual é a qualidade dessa entrega? Sim. Né? Com quem de fato você está conversando? Você fazer só para fazer barulho? Né? Qual é a qualidade do público? Qual que é a qualidade dessa entrega? Qual que é a veracidade do produto que está sendo entregue? Qual credibilidade você coloca para ti quando você vai para qualquer lugar, de qualquer jeito? Associar a tua marca a qual veículo, de qual forma que você vai associar. Então, tem tanta coisa que compõe que não dá para você olhar de forma isolada. E o meio digital, você constrói e desconstrói muito rápido a marca. Você entrou dentro do digital, você começou ali, de repente, uma palavra que você colocou torta, aquilo ali pode te desmontar em questão de segundos, né? E você olha, em menos de um minuto já está... A pessoa está cancelada. Então, tem todo o cuidado que você tem que ter ainda com o que você vai falar, qual que é a marca que você está associando, qual é o produto que você vai... Quais pessoas você está trazendo. Então, tem que ter muito tato. E nem sempre as pessoas têm, né? Então, isso também é um olhar a esse cuidar. Você sabe que hoje eu estava vindo para cá, e aí, com muito tempo trabalhando com revista e com impresso, agora eu estou com um desafio muito grande em rádio. Né? Então, tocar, como que a gente vai fazer a própria administração, tudo. E eu fiquei pensando... de que forma que eu poderia facilitar uma gestão no olhar rádio. Só para você entender dentro disso que você está falando. Eu simplesmente peguei a rádio e transformei ela numa revista. Então, colocando assim, ó, minha grade, minha programação da manhã é o número de páginas que eu consigo colocar dentro da revista. O meu break é o número de anúncios que eu consigo colocar dentro do meu impresso aqui, né? No meu subjetivo de como que eu conseguiria fazer uma administração. Ficou tão mais fácil, porque quando você já tem uma familiaridade com o produto... Sim, né? Você dá uma passeada melhor neles. Total. Ficou infinitamente mais fácil, desmistificou uma série de coisas que de repente eu pensei, mas isso é diferente, como é que funciona essa parte dessa programação, como é que é isso, como é que é aquilo. Quando eu transformei a rádio num produto impresso, numa revista, por exemplo, eu comecei a olhar e vi, olha, isso é fácil, daqui eu desdobrei para dentro do digital, então aquilo ali começou a ficar fácil. E eu acho que isso é uma transição. Pegada, tem muito cliente, eu costumo explicar para muito cliente a lógica de compra de mídia. Que para mim é a mesma em todos os veículos. O pessoal fala assim, mas por que eu tenho que pagar para anunciar no Instagram? Não deveria ser de graça? Eu falo assim, não. Aí eu falo, vou te explicar a lógica de compra de mídia. Você cria o canal, cria o conteúdo, divulga conteúdo, atrai audiência, cativa audiência, vende espaço publicitário. Nossa, sim. Tudo, desde que o Gutenberg bateu a primeira letra no papel, compra de mídia e venda de mídia é isso. Se você for pegar o formato de uma revista, você cria o canal, você cria a revista, você imprime, só vou imprimir. Cria o conteúdo, você atinge uma audiência, cativa ela, e o que você faz quando você tem audiência? Vende espaço publicitário. Exatamente. Você cria um programa de rádio, vou trabalhar no canal rádio, vou no meio rádio. Cria o programa, está criando conteúdo, começa a atrair, engajar a audiência para ti. Tem muito ouvinte aqui. O que eu vou fazer agora? Vou vender espaço. Vender espaço. Aí eu chego pro cara e falo assim, você cria teu Instagram, você não pagou nada por isso. Aí você começa a atrair gente. Então tem muita gente no Instagram. Você acha que eles não vão vender espaço? Exatamente. Né? O que muda no tráfego é que a gente tem a gente fala que a gente tem possibilidades de segmentação de espaços. Isso. Né? Assertividade. Porque a galera também tem muitos mitos com tráfego pago e tem um gestor de tráfego que planta mito na cabeça dos outros também. Mas tráfego é compra segmentada de espaço de mídia. Né? E aí, essa lógica, ela funciona em qualquer veículo, em qualquer canal, em qualquer coisa. E quando você começa a perceber que tem lógicas comerciais e lógicas de venda naquilo, é o mesmo. Você começa a desmistificar algumas coisas. Facilita muito. Facilita a forma de condução, né? E aí você consegue ter objetivo alcançado com sucesso. Exatamente. Porque aí você consegue levar isso de forma simplificada. Exato. Desmistifica nossa, mas eu preciso fazer isso, Não, veja, o esqueleto é esse, a gente só vai montar dessa forma. Então é isso, Vivi, sim, então é isso. É isso. E a coisa fica clara. Exato. Eu acho que nós que somos diferentes comercial, porque assim, eu sou comercial da agência. Todo mundo... porque tipo... O pessoal vem pra minha agência porque quer falar comigo, basicamente. Eles querem que eu explique algo, querem que eu traduza algo. Mas quem está em frentes comerciais como a gente vive de exercício de tradução. Sim, nossa, tudo. E aí, quando a gente está lidando com pessoas, e aí falando um pouquinho da questão de gestão, além
do produto propriamente dito do cliente, quando você está falando de gestão, você também tem esse produto capital humano. Capital humano. Que é a pessoa. E aí, como conduzir, né? Como que você bate o bumbo por uma equipe que, de repente, ela, por algum motivo, hoje eu acordei bem, hoje eu acordei mal, hoje eu tive um problema com a família, hoje eu tive um problema com o cachorro. E nesse meio tempo, a entrega ali o relógio correndo, a entrega para ser feita, a meta para ser entregue, o cliente aguardando a reunião que você tem que fazer. Então, é um grande desafio, né? Um grande desafio. Eu fiz uma dinâmica essa semana de contratação, e você vendo diversos tipos de pessoas, né? E eu fiquei olhando e pensando assim, o grande desafio é você conseguir fazer a leitura daquela pessoa. Isso, ainda bem, eu consegui desenvolver. Então, eu consigo olhar, eu já consigo ler a pessoa. Isso aqui... Aqui é problema, aqui não, aqui vai ser legal, aqui, essa pessoa é esse perfil. Aí, quando você aplica um DISC na pessoa, né? Aquela ferramenta de perfil comportamental, dá muito certo. Eu falei que isso aqui era mais assim. Você começa a fazer leituras e isso também facilita para ver... Às vezes, você não tem facilidade. O DISC que vocês usam é uma BFP, né? É uma BFP. Você consegue fazer ali em cima, você consegue falar, essa pessoa teria melhor afinidade aqui, essa pessoa teria melhor afinidade lá. Você já consegue direcionar para também facilitar. Então, a própria expertise que você vai adquirindo, né? Com o passar do tempo ali. É legal esse olhar, né? Porque daí você começa a ver a natureza de cada um, a natureza de relacionamento de cada um. Teve uma época que eu queria montar a equipe sempre com um único perfil. Não deu certo. Porque, meu Deus do céu, sempre precisa ter o equilíbrio. Sim. Eu quero uma equipe inteira que vai fazer só isso. Não, calma, tem que ter aquele que vai conseguir acalmar, aquele que vai ser mais tranquilo, que vai trazer um pouco mais de equilíbrio. Então, você vai montando equipes também, né? Principalmente na área comercial, que tem uma grande diferença entre ser vendedor e estar vendedor. Falei isso, inclusive, na própria dinâmica. Se você veio aqui porque você está vendedor, não fique. Não dê sequência, porque você não vai aguentar. E se você não aguenta, então... né? Não é o lugar para você estar. E eu sempre falo, inclusive nas próprias dinâmicas, se você não aguenta uma pressão no time comercial, se você não aguenta o ritmo comercial, não perca o seu tempo nem tire o meu. Porque hoje em dia as coisas são muito rápidas e a gente está precisando fazer. Às vezes a cobrança está nas nossas costas, sim, sempre. Né? Você é contratado para fazer algo e você precisa entregar aquilo com excelência. E aí, de repente, né, você precisa também ter um time coeso que funcione da mesma forma. Então, você tem que montar uma estrutura para que aquilo seja atingido, porque senão não vai, uma maré e não vai conseguir fazer as coisas acontecerem nunca. Então, é muito bacana. Assim, eu já no processo seletivo, eu já sinalizo, o que é a pressão para aguentar? Então... Eu faço muito isso em processo seletivo. Eu chego para a pessoa e falo assim, você já trabalhou em agência? A pessoa assim, não. Eu falo, vou te explicar aqui que é a natureza da agência. Você vai fazer 10 peças. Vão reprovar 10 peças. Você vai fazer a 11ª. A agência é quase que a cozinha do restaurante, né? Basicamente isso. Vai voltar a 11ª. Mas depois de várias tentativas a gente vai aprovar as outras 10 originais. Aí eu viro para a pessoa e falo assim, você aguenta isso? Porque isso não é ocasional, isso é a natureza do que nós fazemos. E eu acho que entender a natureza do que se faz é muito importante. Muito, total. Porque você consegue dar valor naquilo ali. Exato. Transferir o próprio valor, né? Fazer com que a pessoa também entenda aquilo ali. Então, é necessário. É necessário. Necessário. Vou voltar um pouquinho contigo na questão do grupo. Vai lá. Na questão do grupo, na questão dos produtos. E aí eu vou puxar a tua experiência, porque assim, você passou por uma transição de mídia muito forte. Sim. Você estava num veículo tradicional, sim, extremamente tradicional, em toda a nossa região aqui, todo o nosso estado. Um veículo tradicional. Ele migrou full digital hoje. Isso. E você estava lá. Ah. E é legal, e aí você veio para cá, pro Grupo RIC, e daí você não viu migração, você viu ampliação de leque. Como que te bateu um negócio, tipo, nossa, mas dava para ter feito isso? Por que não... Olha, são perfis e propostas muito diferentes, né? Eu entendo que, para mim, para fazer acontecer, eu preciso ver muito valor e ver as coisas acontecerem, né? De uma forma muito fluida. Quando eu vi aqui dentro do grupo a possibilidade de fazer uma unificação e uma solução cross-media, porque eu sempre senti assim, falta. Fico faltando alguma coisa. Se eu tivesse, mas isso não tem. E aí você acaba, como era a minha primeira experiência em mídia, então é mais ou menos aquela coisa assim, é isso aqui, você se Existe condiciona. Isso, né? Você se condiciona, eu só sei vender isso. Só sei vender o impresso, de repente do impresso, quando a gente fez a transição do impresso pro digital, então saio do impresso e agora a gente só é 100% digital, não tem mais o impresso, acabou o impresso. O único impresso que eu vou ter vai ser um plano de fundo de base da revista, que vai acontecer uma vez por mês. Então,
muda, né? Mas de uma forma muito gradativa, de uma forma de aceitação, o modelo de negócio também mudou. Então, assim, você começa a olhar as coisas e ver... vai se moldando, e quando você já está inserido no meio. Então, a coisa ela vai com fluidez. Quando eu vim para cá, que eu fiquei espantada com o leque de opções. Só para você ter uma ideia, no ano passado a gente colocou mais de 165 projetos disponíveis à venda para o mercado. Se eu fatio 165 projetos em 12 meses, eu estou falando de mais de 10 projetos ao mês. Que eu nem consegui. Isso a gente está falando de projeto. Projetos. Não está falando do produto fixo. Produto, não. Você está falando de projeto. Produto fixo, produto de prateleira. Fora o meu produto de prateleira, que seria o meu feijão com arroz, projetos. E aí, quando eu falo de projeto, é projeto personalizado ou os projetos macros que eu já sei que vão acontecer dentro da casa. Aqui tem uma vantagem que eu acho muito bacana, é o fato de você não ser engessado. Então, eu sento com você, conversar com você, falar qual que é a tua necessidade. E se nós fizéssemos algo assim? Então, eu personalizo algo de acordo com a tua necessidade. Eu não tento colocar algo, né, impor algo para você como aquilo sendo a solução. Eu tento entender de fato a tua necessidade, monto um projeto adequado para aquilo ali e consigo te entregar. Isso me encantou. Essa possibilidade dessa flexibilidade e de, principalmente por ser um único grupo, da mesma gestão, vamos dizer assim, a facilidade da integração dos veículos. Então, no outro grupo eram administrações diferentes, né? Jornal, TV, rádios, cada uma administração. Aqui é uma única coisa. E eu não falo isso desqualificando um grupo mais que o outro, porque cada um tem sua estratégia de negócio. Quando eu falo do grupo RIC, eu estou falando assim da facilidade de poder montar algo que de fato seja satisfatório e atenda a necessidade daquele cliente naquele momento. Então, quando eu cheguei aqui, que eu olhei isso tudo, eu falei, nossa, uau, como é que eu faço? Eu quase enlouqueci, na verdade. Porque eu falei, meu Deus, é tanta coisa. É muita coisa. Aí, quando a gente sentou, fizemos uma análise agora no final do ano, a gente conseguiu enxugar para 35 projetos. Desses 35 já aumentaram, porque daí conversa com um, conversa com o outro, vai nascendo outro, e se fizesse isso, se fizesse aquilo, E a gente tem um setor de marketing que trabalha muito em paralelo com o comercial. É muito de mão dada. Então, a gente não tem aquela coisa assim de ficar, o comercial vai por si só. A gente tem uma equipe de marketing gigante que trabalha em prol do comercial. Então, eu consigo entender que aqui o veículo, ele se adapta à necessidade. Entende que quem faz girar a roda é o próprio comercial. A gente que faz esse movimento, o dinheiro vem daqui, então tem essa coisa. Tem várias coisas, como todo lugar, que a gente precisa de ajustes, né? Óbvio. Senão, estaria no céu. Mas é muito legal conseguir atingir esse formato de marketing e venda junto. Muito. Na verdade, é o único formato que deveria existir, né? E acho que a importância de ter uma sintonia, né? De ter uma sintonia. Uma facilidade entre as áreas ali, então assim... Mas é porque você tem um marketing, e é uma coisa que a gente prega muito, que... Quando você fala assim, eu tenho um marketing, a gente não está falando de você ter esse reforço publicitário. Reforço publicitário é uma coisa. Você tem marketing, ele tem que pensar comercialmente. Comercialmente. E a gente tem, graças a Deus. Eu falo que, meu Deus do céu, põe para vender esse povo que tá tudo certo. Que a cabeça é, só que é engraçado, como cada um dentro do seu próprio quadrado, né? Tem o que cria, o que executa, coloca o pessoal do próprio marketing para vender propriamente dito, né? Não sai a venda, mas para criar sai coisas mirabolantes, né? E consegue defender, mas aí é aquela coisa da própria negociação, né? De sentar na frente do cliente e de fato assinar o cheque. Fazer e vamos, né? E vem, vamos. Cadê o dinheiro, cadê, né? É a hora que vai entregar. E o Pix? E o Pix? Cadê o Pix? Cadê meu Pix? Que, né? É o que vai reger toda a negociação ali. Ô, Vivian, e é muito legal isso. Porque, assim, não importa qual mídia, o que importa é que a mídia está em prol do negócio. Né? Sim. Não tem a... Não tem. É esse olhar de conseguir entender a necessidade. Eu bato muito nessa tecla. Se você entender a necessidade desse cliente ali, você vai levar a solução adequada, seja ela independente de qual veículo que for, e ele vai ter esse resultado satisfatório. E aí, o jogo tá ganho. O céu é o limite. O jogo tá ganho. Perfeito. O Vivian, a gente sempre pede que no finalzinho as pessoas dêem um recado. Pode ser sobre sua experiência, pode ser sobre vida, pode ser sobre negócio. Considerações finais que você tem sobre mídia, mercado, negócio. Mídia, mercado e negócio. Chegasse um executivo hoje pra você e falar assim, me dá um conselho, Vivi. Fala comigo. Consulte um psiquiatra. Você quer mesmo esse meio? Você tem certeza que você quer entrar nesse meio comercial? Esse meio comercial é uma loucura viciante. Uma loucura viciante. Eu sou suspeita, eu amo
Eu brinco com o meu diretor, eu falo, eu não sei o que é isso. E aqui dentro do Grupo RIC mais ainda. Eu saio daqui, eu chego aqui 8 horas da manhã, 8h30, 9 horas. Eu saio daqui quase 8 horas da noite, quase todos os dias. Mas não porque me é imposto, sim porque eu vou num looping, é viciante. Você tá naquele ciclo de querer fazer as coisas acontecerem, querer fechar e ver a satisfação e ao mesmo tempo pensar nisso aqui, se isso aqui der certo. É uma adrenalina, é viciante. E eu acho assim, para quem está nos ouvindo, se está pensando em mídia, e seja ela no marketing, seja ela no comercial, seja onde for, tem que gostar. Primeiro passo. Entenda do negócio, se isso te traz uma sensação boa, siga, porque de fato é muito bom, mas já adianto que é um caminho sem volta. Né? Eu mudei, fiz uma transição de carreira, né? Vim para esse meio de publicidade, não me arrependo, estou aí há mais de 10 anos e eu sou simplesmente apaixonado por esse meio de comunicação, apaixonada pela venda propriamente dito, comercial 100%, amo, sou a pessoa da execução mesmo, adoro estar na linha de frente, adoro puxar um time, gosto dessa coisa de conduzir uma equipe, de bater mesmo o bumbo, vamos todos para cá, vamos para lá. Volta. Corre, volta rápido. Então, mas é satisfatório. Então, se de repente busca, mas tente encontrar o seu próprio DNA. Não tente arriscar, é o que eu falei, do ser e estar. Né? Se encontrou o seu DNA, segue o baile e venha ser feliz. As coisas vão acontecendo. Vão acontecendo, com maravilha. certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado por prestigiar a gente. Gostou? Gostei. A gente vai fazer mais. Então vamos fazer mais. A gente vai fazer mais. Vamos sim. Vai fazer bem mais. Acho que tem muita história para contar pra gente aí. Eu agradeço o convite em nome do Grupo RIC, né? Fica aí as portas abertas para quando puder. E vamos conversar sim, com certeza.